Vamos ler? Davi ora a Deus na sua angústia. Salmo de Davi para o músico mor, sobre Nequinote. Ouve, quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça, confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do seu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei. Dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Coloca a mão sobre o seu coração, vamos orar. Pai, é no nome de Jesus que nós nos colocamos diante da sua palavra. Sabemos que essa palavra, ela transforma as nossas vidas. É ela, Pai querido, que sacia a nossa alma. Portanto, ó Pai, traz luz à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos entender a sua palavra e sair daqui saciados daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Portanto, ó Pai querido, diante das nossas expectativas com relação ao Senhor, que a sua palavra venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aí a gente acostuma, né, com uma certa tecnologia, e a gente fica apegado a isso e não quer soltar de jeito nenhum, né? Às vezes, quando a gente vai pregar só com papel, a gente fica com dificuldade. Então, parece que aqui já está tudo organizado, fica mais fácil de ler, né? A gente já não está com as vistas assim tão 100%. Mas eu acredito que, diante desse texto, Deus tem algo a falar sobre o seu coração. Então, eu coloquei como título dessa mensagem: creia no cuidado. Creia no cuidado. Lógico que no cuidado de Deus. O tema dessa mensagem é: Deus cuida daqueles que são seus. Deus cuida daqueles que são seus. E no decorrer dessa mensagem eu acredito que você vai conseguir compreender aquilo que esse texto tem a nos mostrar. Quando nós pegamos um salmo, ele é muito rico em detalhes. E parece ser simples, né? Mas ele é muito rico em detalhes. E eu gostaria que nessa noite a gente compreendesse alguns deles. Então, esse Salmo 4, ele fala sobre a confiança do crente em Deus no momento da angústia. O texto bíblico do Salmo 4 registra não apenas a aflição do salmista, mas, sobretudo, a sua confiança inabalável no Senhor. É como se ele não focasse no problema, mas sim na confiança que ele tem em Deus. O título do Salmo 4, ele esclarece que o seu autor foi o rei Davi. Então, nós estamos diante de um salmo escrito por Davi, que foi o rei mais conhecido de Israel e foi também o maior autor dos salmos bíblicos. O mesmo título também informa que o Salmo 4 foi direcionado ao mestre de canto, né? Tem até uma canção com esse salmo nos dias atuais. Ou seja, né, esse salmo foi encaminhado ao ministro de louvor, responsável pela adoração a Israel. E Davi também era ministro de louvor, era músico, né? De acordo com a instrução do título,
esse salmo deveria ser acompanhado por instrumentos de corda, como harpa e lira. Então, nós estamos, de fato, diante de uma canção ministrada em Israel. E para nós começarmos a falar sobre esse salmo, o primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem e que Deus lançasse luz à nossa mente para que nós venhamos a chegar no entendimento pleno do que esse primeiro versículo fala, é que em situações de urgência e desespero temos com quem contar. Em situações de urgência e desespero, nós temos com quem contar. O versículo 1 diz assim: responde quando clamo, ó Deus, que me faz justiça, dá-me alívio na minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Essas duas palavras, tanto alívio como angústia, em hebraico, ela quer dizer, a palavra angústia quer dizer lugar apertado, lugar arrochado. E a palavra alívio quer dizer lugar aberto, lugar espaçoso. Então Deus nos tira de um lugar de arroxo, de um lugar apertado, e nos coloca em um lugar com espaço, um lugar de alívio. Então, quando fala de situações de urgência e desespero, nós temos o Salmo 4, que alguns estudiosos consideram que é uma extensão do Salmo 3, ou que o Salmo 3 é uma oração matutina, e o Salmo 4 é uma oração noturna. E o contexto em que Davi estava é que o seu filho tinha se rebelado contra ele, querendo o trono de Israel, tinha mexido com a cabeça do povo de Israel. E a situação para Davi não era muito boa, quando se trata do Salmo 3. No Salmo 4, a situação não se fala claramente da situação que Davi está vivendo no Salmo 3. Mas, de qualquer forma, nós entendemos que Davi estava passando por um momento difícil, um momento que necessitava urgentemente, ele estava desesperado, mas ele sabia com quem ele podia contar. Davi era alguém que tinha ousadia para chegar diante de Deus e falar isso: responde-me quando eu clamo. Ó Deus que me faz justiça, dá-me alívio na minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Isso é uma oração ousada, de intimidade, alguém que tem intimidade com Deus. Eu que estou pregando essa mensagem, nem sei se tenho esse nível de intimidade com Deus, de falar: Senhor, responde quando eu clamo. Faze, ó Deus que me faz justiça. Então nós temos algumas situações diante desse versículo, uma delas é que muitas vezes a nossa causa é justa e necessita de uma solução. É isso que Davi está falando. Deus que me faz justiça. Senhor, eu estou diante de Ti. A minha causa é justa e ela necessita de uma solução. Quando nós olhamos os alvos de oração e nós percebemos que todas as causas ali, elas são justas, e nós estamos aqui em busca de uma solução para cada um deles. Inclusive, quando nós oramos por alguém, intercedemos por ela, é a mesma coisa de nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa. O amor é tão intenso quando a gente intercede, que a gente quer que aquela solução seja resolvida como se fosse com alguém de sangue, ou um parente próximo. Apesar que nós estamos falando de um irmão que vai morar conosco no céu.
Então tem que haver um envolvimento de amor por aquilo que nós estamos fazendo. Então quando Davi chega diante de Deus, ele fala isso: Senhor, a causa é justa, a minha causa é justa, e eu necessito de uma solução. Não que Davi está pegando Deus pelo pescoço, não é isso. E no decorrer do texto você vai entender isso, até mesmo no primeiro versículo. Então, diante das situações de urgência e desespero que nós nos encontramos, nós temos com quem contar. E sabemos que quando chegamos diante de Deus, a causa é justa e ela necessita de uma solução. Algo importante que nós precisamos perceber também, nesse primeiro versículo, é que Deus, na sua retidão, diante do nosso pedido, Ele nos dá a causa como favorável. Aconteceu com Davi, ele sabia que a sua causa era justa. E Deus daria como favorável a solução daquele problema. Então, o nosso comportamento, quando nós chegamos diante de Deus, na nossa intimidade com Ele, de acordo com a nossa fé, nós precisamos ter essa postura de entender: Senhor, olha, o que eu estou colocando diante do Senhor, eu estou sendo honesto contigo, e eu sei que a minha causa é justa, eu quero uma solução para o meu problema, eu estou desesperado, eu preciso, Senhor, de uma resposta sua, e eu sei que o Senhor pode me ajudar. Os médicos já desistiram da minha causa, os advogados já desistiram da minha causa, todos desistiram da minha causa, até os parentes mais próximos, eles estão entrando em desespero. Portanto, eu preciso, Senhor, eu preciso que o Senhor me atenda. E o Senhor é a minha última e única chance. Então, tem misericórdia de mim. Não é pelo meu mérito, eu nem sou merecedor disso, mas eu preciso que o Senhor me atenda. Isso é o que Davi estava falando. Não é pelo nosso mérito que somos atendidos, até mesmo quando oramos a Deus. É porque Deus, na sua infinita misericórdia, resolve nos atender. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. É isso que Davi, essa é a intensidade de Davi diante de Deus. Essa é a ousadia de Davi diante de Deus. A situação era complicada. Imagina eu e você, o nosso próprio filho se rebelar, querer o trono que pertence a nós, que nos pertence. Alguém que você viu nascer, cresceu, mexeu com a cabeça de todo o povo de Israel, e agora eu preciso que o Senhor responda a minha oração. Eu estou diante do Senhor. É complicado, Pai. É difícil, eu estou sofrendo. Não existe coisa pior do que quando o próprio familiar se vira contra você. E Davi estava vivendo isso. Muitas vezes nós vivemos situações financeiras, no casamento, familiar, seja por onde for, vivemos situações complicadas. Mas uma coisa é fato, amados, nós temos com quem contar. O Salmo está dizendo isso. Davi se achega diante de Deus com essa perspectiva, com essa expectativa. Eu sei com quem eu posso contar. E eu e você, nós temos com quem contar. Apesar da situação. Apesar da complicação do problema. Como diz a música, eu vou apresentar ele a Deus. Eu vou levar o meu problema para Deus. O segundo ponto que eu gostaria
que os irmãos compreendessem é que Deus é fiel para com aquele que tem um pacto com Ele. Deus é fiel, amados, com você que tem um pacto com Ele. Existindo uma aliança com Deus, Ele vai ouvir quando você clamar. Existindo uma aliança com Deus, Ele vai ouvir quando você clamar. Existindo uma aliança com Deus, Ele ouve quando clamamos. O clamor, parece que ele vem juntamente, com o desespero. Quando a situação é difícil. E a Bíblia fala que todos passaremos por isso, por situações difíceis aqui na terra. E eu quero te passar uma informação importante aqui. Aquele que recebe o amor de Deus não está na mesma condição daquele que rejeita o seu amor. Existe uma diferença, amados, entre você que é crente e o ímpio. Existe uma diferença entre você e aquele que não acredita em Deus. Só que também não seria exagero pensar que o ímpio pode ser curado. Deus faz chover sobre todo mundo. Mas a prioridade, eu creio que Deus quer trabalhar com você. É com você que tem uma aliança com Ele. Então, quando existe uma aliança, você tem moral suficiente para chegar diante dEle e fazer um clamor. Se existe uma aliança, a condição em que você vive e o que não crê em Deus, existe uma diferença. Haverá uma prioridade para a resolução do seu problema. Você não está em último da fila. Deus consegue te atender e te dar prioridade. Tudo que acontece na nossa vida é por meio da fé. Nós vamos perceber que, diante do nosso clamor, com o coração sincero e ousado diante dEle, nós vamos ter prioridade na nossa causa. Prioridade na nossa causa. Senhor, eu preciso urgentemente do Senhor. Senhor, eu estou desesperado. Eu confesso que todas as minhas forças já acabaram. Eu não tenho mais. Agora é o Senhor quem me sustenta. É a sua mão que vai me conduzir nesse problema. É a sua mão que vai me conduzir nessa situação. É o Senhor que vai fazer toda a diferença. Parece que o chão se abriu diante de mim. Mas eu creio em um Deus Todo-Poderoso. Então Deus é fiel com você, que tem uma aliança com Ele. Deus é fiel com você, que um dia levantou a sua mão e disse: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, e a partir desse momento o Senhor tem um senhorio dela, e o Senhor vai cuidar até o meu último dia de vida nessa terra. Deus é fiel com quem tem um pacto com Ele. Versos 2 e 3. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu invocar. Aqui nós temos Davi diante dos seus opositores, pessoas que queriam destruir a vida de Davi. E ele sabia muito bem que existia uma diferença entre ele e aqueles que não acreditavam em Deus. E ele fala: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Faz uma pergunta. Até quando estarão amando as ilusões e buscando mentiras? Esse aqui é o ímpio, amados. É alguém que não conhece o Senhor.
que muitas vezes vai afrontar a minha vida e a sua vida diante de um problema. O seu caso já não tem solução mais. Agora acabou para você. Não, espera aí. Existe uma diferença entre o que você pensa e o que eu creio. E eu sei que Deus vai atender o meu clamor. Deus vai me fazer entender toda essa situação. E isso vai resultar em glória ao Deus que eu sirvo. Então, quando nós somos fiéis a Deus, nós preservamos esse pacto com Ele, Ele vai ouvir quando clamamos. Ele vai saber que a minha situação é diferente daqueles que muitas vezes até não acreditam que o meu caso tem solução. E que inclusive o meu Deus, Ele tem prioridade com relação àquilo que eu apresento para Ele. Em terceiro lugar, em momentos de angústia e sofrimento, é necessário manter o controle emocional. Davi, ele trata muito bem disso nesse texto. Ele fala assim, olha, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. E aqui na música dá uma pausa. Manter o controle emocional. Meu amado, diante de uma situação de sofrimento, uma das áreas que é atingida rapidamente na vida de qualquer pessoa é o emocional dela. Davi está falando aqui, olha gente, talvez aqui já para os seus apoiadores. Olha, não vamos deixar as nossas emoções tomar conta dessa situação. Nós podemos até ficar irados contra os nossos opositores, mas nós iremos manter a calma. Isso fala do nosso controle emocional. Diante de uma situação perigosa, diante de uma situação que exige uma resposta de Deus, diante do nosso desespero, muitas vezes as nossas emoções falarão mais alto. Mas a Bíblia nos orienta a mantermos a calma, a vermos paz na tempestade. É difícil? Sim, mas não é impossível. É complicado? É. Mas a Bíblia nos orienta a manter a calma. Espera aí, vai dar tudo certo. No final vai acontecer, o seu milagre vai acontecer. Mas mantenha a calma. Olhe para mim um pouquinho aqui. Olha a minha palavra. Olha as promessas que eu tenho para a sua vida. Nada vai dar errado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa situação, eu comecei ela, eu termino, eu sou Deus. É assim que Deus fala conosco, amado. Mantenha a calma. É difícil sim. Mas a Bíblia nos orienta a fazermos nesse momento uma gestão das nossas emoções. E dou aqui até um conselho, está difícil. Chama o presbítero, chama o pastor, chama o irmão de oração da igreja. Senhor, eu estou desesperado, eu preciso de alguém. Eu preciso nesse momento, Pai, da dificuldade, fazer gestão das minhas emoções, eu preciso controlar. Tem pessoas que dependem de mim e eu preciso manter a calma. Davi tinha todos os motivos aqui
para ficar irado, para ficar chateado. E ele fala para aqueles que estavam com ele, os seus apoiadores: vamos manter a calma, não fiquem irados, no final nós vamos conseguir. Enfatizar a verdadeira adoração, que exige não apenas sacrifícios externos, mas uma atitude de confiança e obediência a Deus. Esse era o propósito dessa música, dessa canção. Precisamos enfatizar a verdadeira adoração. Enquanto o mundo está se despedaçando, eu vou adorar o meu Deus. Se Ele não puder fazer por mim, ninguém mais vai fazer. Eu não preciso fazer sacrifícios externos, mas eu preciso ter uma atitude de confiança e obedecer a palavra de Deus, para que tudo caminhe bem. Versos 4 e 5 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem ao deitar-se, reflitam e aquietem-se, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Aqui Davi até reafirma o seu posicionamento enquanto crente. Nós não precisamos nos preocupar com o ímpio. E o problema que está do outro lado, nós vamos confiar em Deus plenamente e vamos sair dessa situação. E o quarto ponto, já direcionando aqui para o final, é mesmo em meio às lutas, podemos saciar nossa alma e nos mantermos seguros. Mesmo em meio às lutas, nós podemos saciar a nossa alma e nos mantermos seguros. Anseio pela presença de Deus. Aí vem um outro salmo à mente: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. A corça era um animal que vivia no deserto, e ao sinal de perigo, ela corria em direção às águas, em altíssima velocidade. E quando ela chegava na água, o seu predador já não tinha mais nenhum controle sobre a situação. E ela estava segura. E ela estava segura. Então, mesmo diante da situação complicada, a luta está intensa, a guerra está ferrenha, mas nós precisamos saciar a nossa alma e entender que é no Senhor é que nós encontramos refúgio e segurança. Nós precisamos entender como uma corça que corria em direção às torrentes de água, e ao encontrá-la com elas, se sentia seguro. Da mesma forma é nós, quando nós corremos em direção ao Senhor, e quando chegamos nele, nós estamos seguros. E algo importante é que as situações terrenas, elas não podem, amados, tirar a nossa comunhão com Deus. As situações terrenas, tudo que acontecer nessa vida, ela não pode tirar a nossa comunhão com Deus. Continue adorando, continue orando, prevaleça, permaneça. A luta, ela vem e passa. A luta, ela vem e passa, mano. Então, as situações que acontecem aqui na terra, elas não podem tirar nossa comunhão com Deus. Precisamos continuar a permanecer. É Deus quem vai nos dar a vitória nessa guerra. E uma frase de Charles Spurgeon diz o seguinte:
Nenhuma proteção é mais segura que o favor divino. Nenhuma proteção é mais segura do que o favor divino. Pode confiar. Versículos 6 e 7, muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós o seu rosto. Senhor, sacia a minha sede. Senhor, sacia a minha alma. É mais uma experiência que eu estou vivendo. Mas eu quero ter a convicção que o Senhor está saciando a minha alma. Eu estou em comunhão contigo. E eu quero permanecer. Porque se o Senhor soltar a minha mão, o meu desespero vai aumentar. Então não solte, Senhor. Segure. E a nossa contrapartida é crer que nós estamos seguros na mão de Deus. Verso 7, enche o meu coração de alegria. Alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Aqueles que estão bem. Eles estão lá, desfrutando. Talvez até da prosperidade. Eu estou vivendo um momento de batalha intensa, de guerra, que parece que eu nem vou vencer. Mas o Senhor pode, num momento de tamanha angústia, alegrar o meu coração. Não deixa a tristeza me engolir, me destruir, me tirar da comunhão com o Senhor. É uma coisa assim, talvez até difícil de entendimento. Como, Senhor, na batalha que eu estou vivendo, eu poder estar alegre. E o salmista conclui, dizendo: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Esse é o nosso Deus, amados. É em quem nós devemos nos apegar e falar: Senhor, estou com o Senhor e não abro. Nós vamos vencer essa batalha. E eu gostaria de partir para as considerações finais e quero concluir essa mensagem com 5 aplicações práticas. Primeiro, confiar em Deus é uma garantia de paz verdadeira. Confiar em Deus é uma garantia de paz verdadeira. Segundo, a verdadeira alegria vem de Deus e não das circunstâncias. Podemos estar em guerra, situação difícil, mas aqui dentro estamos vivendo a alegria que vem de Deus. Então a verdadeira alegria vem de Deus e não das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, né? Nível lá em cima, né? Sabemos nem se estamos nele, mas através da nossa fé podemos chegar. Controlar as emoções nos priva de pecar por murmuração, por reclamação. Controlar as emoções nos priva de pecar por reclamação, por murmuração diante da situação. E até mesmo murmuramos, e Deus vem com a sua graça e misericórdia. Mas se nós controlarmos as nossas emoções, nós podemos nos blindar e nos privar de pecar por murmuração ou reclamação. Quarto, o Pai ouve a oração do justo, daquele que conhece o Senhor, que tem comunhão com Ele. E, para terminar, a fidelidade a Deus é uma escolha diária. Mesmo diante de tanto problema, de tanta situação, parece que não vai se resolver. Mas a nossa fidelidade a Deus
ela tem que ser uma escolha diária. Está difícil, mas eu prefiro ser fiel a Deus. Todo mundo está falando que não vai dar certo, mas eu prefiro ser fiel a Deus. Então, dentro das 5 considerações, confiar em Deus é uma garantia de paz verdadeira. A verdadeira alegria vem de Deus e não das circunstâncias. Controlar as emoções nos priva de pecar por murmuração ou reclamação. E o Pai ouve a oração do justo. A fidelidade é uma escolha diária. Amém?